Ó, essa distância, essa distância. Elas estão basicamente equidistantes. Essa radiografia não está rodada. Aqui, ó. Processos espinhosos, bordo medial, bordo medial. Essa distância é igual a essa. Entendido? Pergunta, dúvida? Entendi, professor. Obrigado. Tá? Aí, arcos costais. Esqueçam esse lado. Vamos lá. Essa radiografia está bem inspirada ou não? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 arcos costais dentro do campo pulmonar. Ah, eu quero contar arco anterior. Geralmente, 6, 7 arcos costais aqui vão estar dentro, só que é mais difícil. Né? Só quiser partir pelo lado mais difícil, a gente parte. 1, primeiro arco costal. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Tem 6 arcos costais anteriores, 6 a 7, incluídos dentro do campo pulmonar, também está bem inspirado. Eu, particularmente, prefiro que a gente conte os arcos costais posteriores, porque são mais fáceis de contar, são mais fáceis de a gente visibilizar na radiografia. Certo? Podemos seguir? Tudo certo. Então, vamos lá. Então, vamos voltar. Avaliamos a identificação, tá? No canto superior direito é do nosso paciente. Avaliamos a penetração. A radiografia está bem penetrada. Avaliamos centralização. Está incluindo tudo, quase corta aqui, mas está incluído, inclui o abdômen, inclui o ombro, inclui o pescoço. Radiografia está bem centrada. Radiografia também não está rodada. Está aqui, avaliada as distâncias, beleza. Vamos avaliar também que uma radiografia bem feita, lógico, voltando à mesma coisa que eu tenho repetido. Radiografia ideal dentro dos parâmetros ideais de imagem, que isso nem sempre é possível. O paciente às vezes não colabora, o paciente às vezes não entende o comando, às vezes o paciente tem dificuldade de mobilidade e a gente não consegue chegar no que é o ideal e a gente tem que se atar com o que tem. Então, mais um parâmetro ideal é que o paciente a radiografia seja feita com as escápulas fora dos campos pulmonares. Vocês vão ver muitas radiografias em que a gente tem a linha da escápula se projetando no campo pulmonar. O ideal é que a gente faça uma manobra que rode essas escápulas e tire ela dos campos pulmonares. Quem aqui já fez uma radiografia de tórax? Quem de vocês? Eu não. Ninguém nunca fez uma radiografia de tórax? Não como executor, como paciente. Também não. Não acredito que ninguém nunca fez uma radiografia. Tá. Lembra lá que quando vocês foram colocados no book mural, que geralmente o técnico pediu para vocês colocarem a mão na cintura e jogar os ombros para frente? Vamos ver se chega lá, o paciente aqui, bota a mão na cintura e quebra os ombros para frente assim. Vocês lembram disso? Sim, professor. Justamente esse movimento que geralmente o técnico faz, alguns pedem para abraçar, mas isso geralmente não roda legal a escápula. A melhor manobra é coloca os punhos na cintura e roda os ombros para frente. É justamente esse movimento que se faz para se tentar rodar os ombros e tirar as escápulas de cima dos campos pulmonares, tá? Então, depois que a gente avaliou todos esses parâmetros, que isso a gente está falando aqui, para que fique mais fixo na cabeça de vocês, mas isso a gente faz em 1, 2 segundos, tá? Avalia a identificação, a rotação, a centralização, a penetração, tudo isso a gente avalia em segundos, e é a partir desse momento que a gente vai avaliar realmente a radiografia, pensando em alteração, pensando em normalidade, tá? E aí, dentro de tudo isso, a gente vai voltar, eu já falei alguma coisa para vocês no início da aula, a gente vai falar para o que realmente interessa na semiologia radiológica,
No raio-x, a gente tem várias maneiras de realizar essas radiografias de tórax. E aqui, o que a maioria de vocês já conhece, algumas dessas incidências, dessas formas de adquirir a radiografia, e aqui do nosso dia a dia é o PA e o perfil, que todo mundo já deve ter essa consciência. Mas também a gente pode lançar a mão de fazer aquela radiografia. Lembra que a gente está falando de rotação? A gente pode fazer uma radiografia com rotação porque a gente quer, né? Que são as radiografias oblíquas. A gente roda o paciente para um lado, para o outro, propositalmente para adquirir radiografias oblíquas, que basicamente hoje tem um foco, que a gente vai falar mais para frente, mas que no passado se tinha outros interesses. A apiculordótica, que eu acho que pouco de vocês já devem ter escutado falar nisso, que é uma outra forma de fazer a radiografia, que ela serve para a gente avaliar determinadas regiões, né? O Laurel, que eu acho que alguns de vocês que já frequentaram um pronto-socorro, alguma coisa já devem ter escutado, e a radiografia em inspiração e expiração. A gente falou que um dos parâmetros que a gente avalia na radiografia é se a radiografia está bem inspirada, mas a gente também pode fazer uma radiografia propositalmente em expiração, quer dizer, pede para o paciente encher o pulmão, soltar, encher e solta e prende com o pulmão solto, sem ar, e faz a radiografia, né? E a gente vai mostrar isso para vocês. Então, o PA e perfil, vocês já conhecem, a radiografia em PA, radiografia em perfil. Uma coisa que eu acho que alguns de vocês podem não ter em mente ainda. Todo e qualquer exame de imagem, a forma de apresentar ele para a gente é da mesma forma em que a gente avalia o paciente à beira do leito. Como é que a gente avalia o paciente à beira do leito? O paciente está virado de frente para a gente, não é? Então, da mesma forma é a radiografia. Eu estou olhando esse paciente aqui de frente, né? Então, o lado direito dele vai ser o meu lado esquerdo. O lado esquerdo dele vai ser o meu lado direito. Então, toda e qualquer alteração que eu descreva deste lado é o lado direito do paciente. Toda e qualquer alteração que eu descreva deste lado é o lado esquerdo do paciente. Isso, algumas pessoas, pode ser óbvio para muitos, mas alguns podem ainda não ter tido esse tipo de informação, né? Então, eu particularmente, eu já tinha um certo dificuldade de lateralidade, depois que eu comecei a fazer radiologia, piorou ainda mais, porque sempre o meu lado direito é o lado direito que eu enxergo no meu dia a dia de toda a minha hora, que é o lado esquerdo das pessoas, né? Então, para mim, a direita é a esquerda. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, porque toda hora que eu estou vendo uma alteração, eu estou falando que é na direita, ela está à direita do paciente e a minha esquerda, obviamente. Tá? Então, a radiografia em PA e perfil, que vocês já conhecem, que a gente já explicou, né? Radiografias oblíquas, em que, num passado um pouco até distante, em que a gente, por exemplo, não tinha o ultrassom, não tinha o ecocardiograma, a gente lançava a mão dessas radiografias para avaliação cardíaca, em que as radiografias oblíquas mostravam o coração no seu maior e menor eixo, como a gente está mostrando aqui o maior eixo cardíaco, mas hoje, basicamente, uma radiografia em oblíqua, a gente lança a mão para se avaliar os arcos costais, tá? A radiografia apiculordótica, em que é uma radiografia em que a gente inclina o paciente para frente e entra com raio de anterior para posterior, e essa inclinação é justamente proposital para que a gente jogue as clavículas do paciente para fora dos campos pulmonares, se inclina o paciente e quando o raio-x entrar, as clavículas vão estar acima dos ápices pulmonares, demonstrando para a gente com maior nitidez essas regiões superiores que geralmente são sobrepostas pelas clavículas. Então, às vezes, em caso de dúvida de uma alteração ou não nessa região, a gente pode lançar mão de uma incidência apiculordótica, ou se a gente quer demonstrar aquela alteração com mais nitidez, a gente pode lançar mão dessa incidência,
que nesse caso em especial tem uma alteração nesse ápice pulmonar esquerdo, que grande chance dentro, se for no nosso meio, de ser uma tuberculose pulmonar, né? Em fase inicial, lógico que a gente não tem cavitação, não tem outras alterações, né? Também ela ajuda a avaliação do lobo médio e língua, porque a gente reduz a sobreposição deles com o coração, tá? Mas o mais usado da ápice lordótica é para avaliação dos ápices pulmonares, né? O Laurel, que é aquela incidência em que a gente faz o paciente em decúbito lateral direito ou esquerdo com raios horizontais, quer dizer, deita o paciente e faz um AP ou um perfil com o paciente deitado. Para quê? Para que a gente sensibilize o método para avaliação, principalmente de líquido, né? E geralmente o lado que a gente pede para fazer, se é o Laurel esquerdo ou direito, é o lado em que a gente quer avaliar esse líquido, justamente com o propósito desse líquido escorrer e aumentar a nossa chance de visibilizar ele, né? E aqui está mostrando num esquema justamente o efeito que a gente quer, né? Deitou a garrafa com um material radiopaco, esse líquido se espalhou e mostrou para a gente de forma um pouco mais nítida aquela alteração, né? Radiografias em e expiração, elas são feitas, como eu já expliquei para vocês. Inspiração é o que a gente faz no nosso dia a dia, e expiração a gente pede para o paciente esvaziar o pulmão, né? Expiração máxima e bate em inspiração máxima. Ela basicamente ela ajuda a gente na avaliação da mobilidade diafragmática, né? Ajuda também nessa situação em que é o mesmo paciente, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar isso com nitidez, é um paciente que tem um baita de um pneumotórax, mas que numa radiografia normal, em inspiração, se for olhar sem atenção, pode passar batido, mesmo desse tamanho, principalmente quem não tiver experiência, né? E que a gente enxerga aqui a pleura visceral, o espaço pleural preenchido por ar, mas quando a gente faz a radiografia em expiração, esse pneumotórax se torna extremamente nítido, né? Porque o pulmão faz um colapso parcial e a gente enxerga ele com muito mais facilidade, né? Além dessa avaliação, de sensibilizar o método para um pneumotórax, para a gente eximir uma eventual dúvida, ele ajuda a gente a perceber se esse enfisema se tem um enfisema valvar ou não, né? Avalia a mobilidade diafragmática, né? E também avalia a expansibilidade pulmonar. É uma outra forma da gente avaliar isso. A gente pode avaliar isso de forma dinâmica também, nos aparelhos em que tem fluoroscopia. Fluoroscopia você faz a radiografia como se fosse, eu não sei se vocês já viram ao vivo, tem um aparelho, como se fosse o arco cirúrgico, em que a gente incide o raio-x, do outro lado tem um tubo um detector de imagem, que aquela radiografia você vai com o raio-x ligado, você vai vendo, por exemplo, o coração batendo, o paciente respirando. Quem já viu um cateterismo, a forma do aparelho de raio-x, do arco cirúrgico, do aparelho de hemodinâmica, aquilo é uma fluoroscopia. Então, através da fluoroscopia, também a gente pode avaliar essa mobilidade diafragmática que a gente falou aqui. Aquela mesma radiografia, né, mais ampliada, mostrando o enfisema, o pneumotórax, né, em ins e expiração. Certo? Podemos continuar? Sim, senhor. Alguma dúvida? A gente já está acabando. Vamos discorrer um pouquinho sobre anatomia e a gente finaliza. Então, já aprendemos os parâmetros ideais de uma radiografia, falamos sobre o que a gente pode lançar mão de incidências do nosso arsenal semiológico na radiografia de tórax. Vamos falar um pouco sobre anatomia, né? Como a gente falou para vocês, a gente começa a avaliação do tórax. Didaticamente, eu particularmente uso essa forma, porque se a gente foca no pulmão, a gente esquece o resto, e isso é natural para todo mundo. Até, por exemplo, uma forma
que é boa, por exemplo, eu quero procurar uma fratura de costela. Muitas vezes a gente bota essa radiografia como se o paciente tivesse de cabeça para baixo, porque engana o nosso cérebro, que está acostumado a, quando a gente olha uma radiografia posicionada normalmente, a gente foca em pulmão e mediastino e tudo, e esquece, praticamente a gente tende a apagar o resto da nossa mente. A gente colocando essa radiografia de cabeça para baixo, parece que as costelas saltam aos olhos. Então, muitas vezes vocês vão ver, sem significar que isso, o radiologista, o pessoal da clínica geralmente, da coisa, não tem essa malandragem, né? Mas vocês já vão ter ela. Às vezes parece que o cara tá errado, tá botando a radiografia porque não sabe de cabeça para baixo. Então, às vezes você olha, vira a radiografia, o paciente está suspeito de uma fratura de costela. Às vezes, o simples fato de você colocar aquela radiografia ao contrário, já engana teu cérebro e te ajuda a ver estruturas que naturalmente você apaga na sua avaliação diária. Então, às vezes, para facilitar, por exemplo, a pesquisa de uma fratura, você mudar de posição aquela radiografia já te ajuda. Então, como eu falei para vocês, a gente faz parte da avaliação do tórax avaliar o esqueleto torácico. Então, a gente avalia ombros, porção inferior do pescoço, né, da coluna cervical, coluna torácica, escápulas, clavículas. Então, a gente avalia toda a parte óssea, né, nessa radiografia, e basicamente trazer o conhecimento que vocês têm de anatomia para a imagem, né? Só que aqui, em vez de ser uma estrutura tridimensional, vai ser uma estrutura tridimensional transformada em bidimensional, e que a gente vai ter sobreposição dessas diversas estruturas. Mas isso aí vocês que já têm noção de anatomia, é fácil da gente saber e visualizar que essa estrutura radiopaca aqui se trata de uma clavícula. Das clavículas, os corpos vertebrais, com os arcos costais, né, as porções superiores dos húmeros e as escápulas, que estão visibilizadas quase como se fosse de frente, porque propositalmente a gente roda elas para evitar a sobreposição delas nos campos pulmonares, né? Tecidos moles, a gente avalia os tecidos moles do tórax, né, musculatura, a gordura, a axila, porque às vezes, por exemplo, a linfonodomegalia pode traduzir-se, por exemplo, como um aumento de densidade aqui. Um edema cervical vai apagar essa linha que a gente chama, que é uma linha virtual, que é a interface de pele, de tudo com a clavícula, que a gente fala que é a linha companheira da clavícula. Então, a gente avalia as partes moles porque elas podem trazer informações importantes para a gente. Às vezes a gente tem um apagamento do ápice pulmonar e que não é de uma doença pulmonar, e sim de uma baita de uma linfonodomegalia supraclavicular, por exemplo. Diafragma, né? O diafragma, a gente também usa um termo em radiologia que fala de diafragma direito e esquerdo, simplesmente para a gente localizar espacialmente aonde que está a alteração, né? O diafragma direito, é óbvio que ele é um pouco mais alto que o esquerdo, porque existe uma estrutura que ocupa muito espaço no abdômen, que é uma estrutura sólida e que se localiza em íntima relação com o diafragma do lado direito, que é o fígado. Então, naturalmente, o diafragma direito é mais elevado que o esquerdo. Então, essa informação é informação de relativa importância. Se o esquerdo estiver mais alto que o direito, alguma alteração tem, ou uma lesão nervosa, uma paralisia diafragmática, ou algo no abdômen que está elevando isso, ou esse pulmão tem algum problema em que ele não expande de maneira suficiente para manter esse diafragma mais baixo, né? Então, fígado tem relação com o diafragma direito, o diafragma esquerdo é mais inferior que o direito e tem relação com essa estrutura que geralmente tem, quando feito em ortostase, com o paciente em pé, ela aparece. Se for feito em decúbito, ela não vai aparecer, porque no mesmo efeito do Laurel líquido vai espalhar e o raio vai entrar
perpendicular ao ar que tem nessa estrutura, e ela não vai aparecer se for feita em decúbito, tá? Então, essa estrutura que está em contato com o diafragma esquerdo é o fundo gástrico, né? E geralmente ele tem uma distância que chega até 1 centímetro do diafragma, tá? Então, tá aqui no perfil, isso que eu falei para vocês, o diafragma direito mais elevado que o diafragma esquerdo, tá? Por a gente saber disso, eu sei que esse aqui é o lado direito e esse aqui é o esquerdo, tá? Como eu falei para vocês, essa relação do diafragma com o estômago pode demonstrar para a gente determinadas alterações, né? Às vezes, um aumento dessa distância entre o estômago e o diafragma, por exemplo, um tumor pode fazer isso, ou às vezes um derrame pleural subdiafragmático também pode aumentar esse espaço, então a gente tem que também estar atento a isso, né? Os hilos pulmonares, que são as estruturas mediais dos pulmões, onde chegam vasos, artéria, veia, linfático, brônquio, tem linfonodos, tem tudo, que são essas regiões mediais dos pulmões, né? Em que a gente enxerga eles aqui, os brônquios, né? E os vasos pulmonares aqui no perfil, né? As fissuras, que são as deflexões pleurais que dividem para a gente os lobos pulmonares, a gente tem duas fissuras do lado direito e uma do lado esquerdo, né? A menor, que divide o lobo superior do médio, e as oblíquas, que dividem no lado esquerdo superior, médio e inferior, e do lado direito, do lado esquerdo superior e inferior, a gente vai falar isso mais para frente, né? Que está aqui demonstrado, por exemplo, no perfil, nem sempre a gente vê com uma certa nitidez isso, depende do paciente, mas nesse aqui em especial está uma radiografia em spot, uma radiografia focada para tentar demonstrar isso com mais detalhes, em que a gente tem a pequena fissura e as duas fissuras oblíquas aqui. A do lado direito, que está em contato com o diafragma direito, e a do lado esquerdo, que está em contato com o diafragma esquerdo. Vascularização pulmonar, né? As artérias pulmonares, elas têm um trajeto mais oblíquo, as veias têm um trajeto um pouco mais horizontal, tá? E a gente vai aumentando de calibre do centro para a periferia, até que numa radiografia de tórax, pela resolução que a gente tem, a gente geralmente consegue enxergar vaso até quase 1 centímetro da periferia do tórax, tá? Lembrando que a radiografia, como é feita em ortostase, né, a gravidade, a gente, por isso, tem os vasos inferiores mais calibrosos que os superiores. Algumas alterações, a gente tem essa inversão desse padrão vascular, e a gente tem que ter consciência disso, porque o normal a gente vê mais calibroso na base do que na periferia. Para a tomografia, esse raciocínio é um pouco diferente, porque o paciente está em decúbito, então os vasos da porção posterior, pela ação da gravidade, vão ser mais calibrosos que os vasos que estão mais anteriores. E para finalizar, esse esquema vocês encontram aí no Google, é só colocar segmentação pulmonar, lobos pulmonares, que vocês vão achar isso com facilidade. Eu não vou falar eu vou falar só nos lobos, não vou falar em segmentos, tá? Porque aqui só esse lobo superior direito que está esquematizado aqui, ele tem 3 segmentos, o apical, anterior, posterior. Os inferiores são 5, né? Lobo médio 2, língula 2, né? Lobo, quer dizer, na verdade, o lobo superior são 4, porque a língula faz parte do lobo superior esquerdo, né? Mas aqui, esse esquema está demonstrado para a gente a parte do tórax em que o lobo superior direito ocupa, tá? E o importante é vocês olharem que aqui no perfil, essa linha aqui é a fissura oblíqua, e essa linha aqui a fissura, a pequena fissura, tá? Então, mentalizem que essa
área do pulmão, se a gente olhar daqui para cá, a gente por trás vai ter uma área de lobo inferior que vai se sobrepor nessa região ao lobo superior. Então, esse esquema é bem interessante para que vocês consigam enxergar isso, né? Em que nessa região, por exemplo, a gente tem sobreposição de dois lobos. Então, não necessariamente, se olhar numa radiografia em PA ou em AP, que uma alteração aqui vai estar no lobo superior. Não, se ela pode estar no lobo inferior, que ela vai se projetar também nessa região. Então, por isso a importância da gente ter duas incidências, porque a gente começa a ter um certo grau de tridimensionalidade naquela imagem, porque a gente consegue enxergar ela em dois ângulos diferentes, tá? Seguindo o mesmo raciocínio, a gente tem a área que o lobo médio ocupa, né? Que está delimitada aqui pela pequena cissura e pela cissura oblíqua. Olhem essa imagem e vocês vão ver o quanto o lobo médio se sobrepõe ao lobo inferior, tá? E aqui a gente está vendo, ó, praticamente o lobo médio se sobrepõe a quase todo o lobo inferior, a exceção aqui na área do seio costofrêneo e a exceção aqui naquela área que o lobo superior se sobrepõe ao inferior, né? Então, isso é importante que vocês enxerguem também e tenham essa visão tridimensional de que uma alteração aqui não necessariamente ela vai estar no lobo médio e nem no lobo superior, no lobo inferior. Agora, eu tenho certeza de que no superior ela não está, porque a gente não tem sobreposição de superior aqui com o lobo médio. Isso eu não falei, é uma coisa óbvia, mas vamos falar aqui. Então, a gente tem que ter essa noção de que uma alteração aqui, ela pode estar tanto no lobo médio quanto no lobo inferior. No perfil, a gente consegue dirimir essa dúvida. É lógico que a gente tem sinais, que a gente vai falar no nosso segundo encontro, em que a gente, enxergando mesmo uma radiografia em PA, a gente tem noção se está no lobo médio ou não, dependendo se ela tiver por exemplo, aqui na porção medial do lobo médio, tá? E por último, do lobo direito, a parte que o lobo inferior ocupa, que se sobrepõe, como a gente já falou anteriormente, ao lobo superior e ao lobo médio, e ela ocupa toda essa área do hemitórax. O ápice, o segmento superior do lobo inferior, geralmente vai se sobrepor ao lobo superior, e os demais segmentos têm sobreposição com o lobo médio, à exceção dessa parte posterior, em que vai estar por trás do diafragma, em que a gente não tem sobreposição de nenhum lobo, mas tem sobreposição do diafragma, que nesse esquema aqui tá bem legal, para que vocês tenham noção também de mais uma importância do perfil, porque a gente tem muito pulmão ainda aqui por trás do diafragma, e aqui está demonstrando bem isso para a gente, né? Como a gente tem esse recesso posterior aqui, e a gente vai ter sobreposição do lobo inferior com o diafragma, então a gente pode ter uma alteração aqui que, se for olhada rápida ou se não for olhado no perfil, pode passar batido para a gente também, né? E aqui o esquema demonstrando as fissuras, né, que a gente já mostrou para vocês, e para finalizar, o lobo superior, né, que ocupa, e aqui a complicação é maior, porque o lobo superior esquerdo se sobrepõe praticamente ao lobo inferior, né? A gente tem só a região do seio costofrênico, só essa região posterior aqui que a gente não tem sobreposição, tá? Mas basicamente os dois se sobrepõem, como a gente está vendo aqui, porque eles são divididos pela cissura oblíqua. Lembrando que o lobo superior esquerdo, ele é dividido, não tem fissura igual o lobo direito, o pulmão direito, mas a gente divide ele em língula, em segmento lingular, né? O lobo superior e o segmento lingular, que seria o equivalente do lobo médio ao lobo no pulmão esquerdo, tá? Essa anatomia, essa divisão em lobos ainda pode ser, como eu falei para vocês no início, segmentado, né? Isso não para vocês vai confundir a cabeça, mas o lobo superior
direito ele pode ser dividido em segmento apical, segmento anterior, segmento posterior, o lobo médio em segmento medial e lateral, o lobo superior em segmento superior, em segmento basal anterior, basal posterior, basal lateral e basal medial, e segmento superior, né? Isso aí só para que vocês vão ver isso em algum momento, para que vocês saibam, se já não viram. O lobo superior em segmento ápico posterior, segmento anterior, lingular superior e lingular inferior, e o lobo inferior esquerdo é semelhante com algumas pequenas variações à segmentação ao lobo inferior direito. E era isso, pessoal.